Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos ao Opes Notícias de hoje. Participe você também. Estamos ao vivo, 17 de outubro, quinta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe, estamos ao vivo. E hoje, dietas famosas. A cada momento surge aí uma novidade prometendo emagrecimento rápido e sem muito esforço. Dieta de pouco carboidrato, de muita proteína, dieta da lua, chá, sopas, dieta de pontos, entre tantas aí que geralmente restringem o tipo de alimento a ser consumido, a quantidade diária de ingestão e também, em sua grande maioria, causam aí o efeito negativo à saúde, uma vez que a maioria não é balanceada e pode sim causar aí deficiência nutricional. Apesar de levarem a perda rápida de peso, não atendem aí os requisitos exigidos de uma alimentação saudável para aí a manutenção da saúde, e esses regimes não surtem aí efeito em longo prazo, ou seja, a pessoa volta facilmente a ganhar peso, né, a engordar. E o tema de hoje, dietas milagrosas e seus riscos para a saúde. E aqui para falar com a gente sobre isso, a nutricionista Micheliane. Doutora, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Opes mais uma vez, aqui com a gente. Que alegria recebê-la aqui. Bom dia, falando hoje sobre dietas milagrosas. Esse prazer estar aqui novamente, né? E com esse tema tão importante e que cada dia cresce mais, né? Todo esse modismo em relação à alimentação, a emagrecimento, a busca desenfreada pelo emagrecimento, porque as pessoas hoje vivem baseado nisso. Eu não sei se piorou com essa questão de rede social, né? O que a gente vê o vizinho, vê o colega ali no Instagram, a modelo, a atriz, e acha que a vida ela é assim, de glamour. Mas não consegue imaginar o que é que tem por trás daquele resultado. Então, as pessoas elas precisam aprender e entender hoje que o mais importante é a saúde, né? A questão de estar acima do peso, de estar com baixo peso, vai muito além do que uma alimentação. Às vezes, o que a gente tem é as nossas alterações metabólicas, tá? Hormonais, algum problema relacionado com estresse, com transtorno, por exemplo, de ansiedade compulsivo, que é uma doença psiquiátrica, vamos dizer assim, que vem aumentando muito hoje em dia, né? Principalmente também no meio dos profissionais da área de saúde. Nutricionistas também são afetados com transtorno de ansiedade generalizada. E isso pode desencadear algumas alterações, tipo transtorno de compulsão alimentar, né? Então, assim, isso é um fator delicado, né? Muitas pessoas elas têm esse problema e acabam esquecendo não quer tratar, não quer compartilhar. E um transtorno de ansiedade, ela pode levar, além do transtorno de compulsão, gerar compulsão alimentar, outros transtornos alimentares também. Por exemplo, anorexia, Sim. bulimia. Tem pessoas que não geram essa ansiedade para comer, mas geram ansiedade para reduzir a alimentação. E de acordo, doutora, aí com o tema de hoje, né? Falando aí sobre essas dietas milagrosas. O que a gente poderia dizer, né? Como você já citou, a questão do modismo, né? Tantas dietas nas redes sociais. Muitas vezes um amigo, um conhecido fez essa dieta, deu certo e você quer imitar, né? Como muitas vezes, se essa dieta também pudesse ser socializada e não personalizada. Existe isso também. Infelizmente, isso é o que mais acontece hoje. Mas o que é que
o que é importante em relação a isso, foi muito bom você frisar esse aspecto, porque cada indivíduo ele é único, certo? Então, o que o meu corpo precisa é diferente do que o teu corpo precisa. Por quê? A gente tem um metabolismo, né, vamos dizer assim. Cada pessoa tem sua taxa metabólica basal. O que é isso? É o que o nosso corpo gasta de energia por dia. Como é que a gente sabe o quanto o meu corpo gasta de energia e o seu? Através da idade, do sexo. Então, o homem ele tem um gasto metabólico diferenciado da mulher. O gasto metabólico dele é maior, né? Toda a questão envolvida, a questão hormonal. Então, é a idade, é o sexo, é o peso, a altura. Então, isso é o que vai determinar quantas calorias o meu corpo ele queima em repouso. Isso a gente fala taxa metabólica basal, é o que o nosso corpo queima em repouso. Um exemplo. Para mim, o meu metabolismo é de 1.300 calorias. Então, se eu consumir muito mais do que isso, eu vou acumular energia e vou ganhar peso. Vamos dizer assim, se eu for sedentária, né? Certo. Porque aí quando a gente faz exercício físico, a gente ganha uma folguinha em relação à caloria, né? Que a gente vai queimar ali, vai gastar. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir alinhar a dieta com o exercício físico, tá? Então, se o nosso corpo ele consome a nossa necessidade metabólica basal, a gente vai manter peso. Para perder, tem que fazer uma redução em torno de 500 calorias. Tem que gastar mais do que consome. Gastar mais. Aí é onde entra o exercício para poder ajudar. Porque imagine, uma dieta, por exemplo, no meu caso, que é de 1.300 calorias, para mim perder peso. No caso de sedentarismo, teria que consumir 700 calorias, 800. Então, assim, não é uma quantidade calórica ideal para o meu corpo, porque o meu corpo vai sofrer. Porque ele precisa de energia para tudo, né? Então, por isso que tem que estar alinhado, por isso que cada pessoa tem que ter sua dieta padronizada. Porque tem cada que fazer pessoa um estudo única. de cada pessoa. Sim, às vezes tem uma doença associada, uma doença que é catabólica, que você acaba perdendo muito músculo, né? Ou tem alguma alteração hormonal, tipo um hipotiroidismo, ou um hipertiroidismo, que o paciente ele emagrece muito. Então, às vezes, doutora, eu não consigo ganhar peso. Eu malho, como bem, mas não ganho peso. Quando a gente vai olhar, questão hormonal, tem uma alteração de tireoide, né? No caso, a hipertiroidismo, que acelera o metabolismo. E muitas pessoas que não conseguem emagrecer, simplesmente por ter uma alteração também de tireoide, que é o hipotiroidismo. Então, o metabolismo ele fica bem lento, né? Mas essa parte metabólica da gente, muitas pessoas fazem a dieta toda certinha, faz exercício físico, não tem alteração metabólica nem hormonal. Quando a gente vai olhar, é a composição da dieta que está errada, né? Ou às vezes a quantidade de exercício é insuficiente. Eu faço uma caminhada 2 vezes por semana e não emagreço. Aí não é assim. Porque o nosso metabolismo, para a gente perder peso realmente, a gente precisa acelerar o metabolismo. E existem 2 formas de acelerar o metabolismo: intensidade de exercício físico ou doenças catabólicas, tipo um câncer, um HIV. Então, isso são as formas que o nosso corpo acelera, né? Acelera o metabolismo e a gente vai perdendo peso. Qual a forma saudável? O exercício físico. Aí sim, fazendo exercício físico, a gente vai ajustar na alimentação, porque tem todo o segredinho e tem que ver a individualidade do paciente, os gostos do paciente. Sim. Eu não posso passar uma dieta para você com refeições que você não gosta, que você não come. Você vai fazer ali por um tempo e depois vamos dizer assim, os pacientes se revoltam e não aderem mais à dieta e abandonam e volta tudo de novo. E hoje estamos falando, né, reforçando aí, falando sobre dietas milagrosas. Manda pra gente aqui sua pergunta, lembrando que estamos ao vivo, então participe você também, deixa aqui seu comentário, sua pergunta. Tem alguma dúvida? Viu na internet, viu aí nas redes sociais uma dieta que lhe chamou a atenção? Manda pra cá a sua pergunta, que a doutora aqui vai responder para você se realmente essa dieta ela procede, se essa dieta realmente ela faz, né, existe aí essa perda calórica e muitas vezes, doutora, não é indicado você pegar uma dieta, como já foi falado, né? Pegar uma dieta pronta.
né? Sim, justamente por isso, pela individualidade, pela necessidade de cada paciente. E até mesmo o que o paciente ele quer com essa dieta. Sim. Né? Se é realmente perda de peso, se é ganhar energia, ganhar massa, Sim. precisa ser realmente trabalhado aí esse paciente para que o efeito, né, o resultado seja satisfatório. Sim, então sempre a individualidade. Então a gente busca a individualidade para buscar um resultado ideal, né, o resultado esperado que aquele paciente tem. E essas dietas milagrosas, né, a gente vê muito em revista, né, a atriz tal conseguiu perder peso em 15 dias, né? Essas dietas, além de não funcionar, quais são os danos à saúde? O reganho de peso, né? Esse é o principal, é o principal aspecto em relação a essas dietas restritivas, como eu falei agora, em relação ao metabolismo, que tem aquela quantidade mínima que nosso corpo precisa em repouso. Imagine, pessoas que têm uma necessidade calórica de 1.500 calorias e para perder peso rápido vai consumir uma dieta de 500 calorias. Existem alguns programas em clínicas, aqui na cidade tem, que não é assessorado por nutricionista, não tem nutricionista, mas eles até vendem essa ideia que tem um nutricionista fosse, né? Na clínica, né? E isso é um agravante, porque quando você vai olhar o histórico, são dieta de 500 calorias. Então, a gente não tem como ofertar as necessidades para o nosso corpo, de energia, de nutrientes, com a dieta, vamos dizer assim, menos de 70%, 50% a menos do que o nosso corpo precisa em repouso. Então, isso é agravante, porque isso, com o passar do tempo, você vai perder. Você vai fazer, imagine ali você reduzindo mais de 50% da sua necessidade, aí ajusta isso com o exercício físico, que já precisaria de mais calorias. Então, o nosso corpo ele vai perder, né? Isso é natural, porque tem menos energia entrando ali. Então, isso é o que vai provocar. Fez ali um mês uma dieta dessa restritiva, o paciente ele vai começar a apresentar, normalmente reduz logo o carboidrato, então ele vai começar a ter enxaqueca, porque vai diminuindo a glicose sanguínea, vai aumentando a produção de corpos cetogênicos, né, que leva... Você vê que muitas pessoas que fazem jejum por muito tempo ou que fazem uma dieta muito restritiva, quando você conversa, tem um hálito de álcool, que é o hálito que é a cetose, né, desses corpos cetogênicos. Então, aquilo ali está fazendo prejuízo para o organismo, somente quando é a longo prazo. E o pior de tudo é porque o paciente ele não aprendeu a comer. Porque a gente só consegue emagrecer de fato com uma reeducação alimentar. Então, quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente perde aquele peso, mas quando que não aguenta mais fazer, vai começar a comer tudo de novo e mais. Então, a gente acaba acumulando, ganhando mais peso do que o que tinha antes. E o paciente, ele tem perde, né, muita caloria, ou melhor, muito peso. Sim. Depois ele volta, né, a ganhar. Isso aí causa também aí uma frustração, uma depressão. Sim, e vai gerando mais transtorno alimentar. Aí ele já quer fazer de novo, não, vou tentar novamente, vou tentar outra coisa. E isso vai demandando... O psicológico, ele vai ficando pior, né? E ele vai gastando o dinheiro que tem com remédio, com fórmula. Chega muito paciente do consultório. Ah, doutora, mas eu não vou sair com nenhuma fórmula aqui. Porque não é isso que vai fazer. Vamos dizer assim, que aquelas fórmulas fitoterápicas, elas são interessantes como auxílio, mas não a princípio, né? Porque a princípio a gente tem que tentar reeducar o paciente, que ele consiga entender, consiga aprender o que realmente faz bem para ele e o que realmente que ele deve evitar, porque é para mostrar para ele que isso é a longo prazo, não é a curto prazo. A curto prazo a gente tem um efeito imediato, vamos dizer assim, quando a gente está doente, né? Como eu falei, pela questão do catabolismo que é aumentado, que é a perda de massa muscular. Então, normalmente, esses pacientes que fazem dieta restritiva, eles têm uma perda muscular alta. Então, é aquele paciente que ele vai emagrecer e vai ficar flácido. E fica aí também doente, porque baixa... efeito sanfona. Efeito sanfona.
além da imunidade que cai, né? Então, baixa a imunidade, o corpo vai abrir portas para desenvolver várias doenças. Até uma infecção viral, que às vezes quando a gente está com a imunidade boa, você chega perto de um doente e não pega. Sim. Mas com a imunidade baixa, porque está debilitado de nutrientes, vai se contaminar facilmente. Aí é onde se reforça a necessidade de... Quer mudar o hábito alimentar, quer mudar aí de vida, sua postura, procurar um profissional, né, doutora? Sim, nutricionista. E o nutricionista, ele é o único profissional habilitado para prescrever dieta. Ninguém pode prescrever dieta, nem o médico. Das categorias porque muita gente, vou para o endócrino, que um plano de saúde paga, eu vou para o nutrólogo. Não, o nutrólogo, ele é uma especialidade que nasceu da medicina, mas o que é que o nutrólogo, ele é importante dentro de um hospital e um serviço de terapia interal, né? Porque existe, por exemplo, tipos de dieta, como a dieta parenteral, que ela só pode ser infundida via venosa, então o nutricionista ele não pode prescrever o que não passa pelo trato digestório. Então, isso é a aptidão dele. Mas ele vai trabalhar ali com hormônio no consultório, com a questão do endocrinologista, ele vai trabalhar com a parte de... toda essa parte, né? A parte de saúde do paciente em geral. A parte metabólica, a parte hormonal. Mas prescrição de dieta, pela lei, somente nutricionista. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque quando você chegar em um médico, ele não vai fazer uma dieta especializada para você. Ele vai entregar uma dieta de gaveta, de 1.000 calorias, 1.200 calorias, porque ele não estudou, como a gente estuda 5 anos, tudo, né? Então, nutricionista, ele estuda todos os alimentos, ele estuda anatomia, ele estuda toda a parte circulatória, a parte neurológica, tudo, né? Como o nosso corpo reage a cada situação, né? Todos os tipos de doença e como tratar cada tipo dela. Doutora, e a partir de que idade, né? Seja a criança, o adolescente, enfim, já deve ter aí esse cuidado com a alimentação? Desde bebê. Por quê? Porque o que é que acontece hoje? Antigamente, eu não sei se está a mesma coisa, se piorou, porque antigamente a cultura que o bebê, quando você fosse dar o gogó, já colocasse açúcar misturado na massa. Então, depois de várias pesquisas, de estudos, foi observado que crianças que consomem açúcar mais cedo e sal, elas podem desenvolver algumas doenças metabólicas no futuro, né? Como diabetes, hipertensão, obesidade também. A recomendação hoje é que não seja ofertado a crianças até 2 anos de idade nem açúcar nem sal, sob nenhuma hipótese. Por quê? Porque ela vai ficar com aquele paladar viciado, que a gente sabe que o açúcar ele traz aquele vício, né? O sal também. E vai impedir que ela consuma alimentos mais saudáveis. Um exemplo, mamadeira. Aí coloca a mamadeira com massa, como o Silon, com cremogema, com arrozina, isso que aparece no hospital, já vem com essa cultura. Então, quando a gente oferece ali uma fórmula infantil que não tem açúcar, a criança ela começa a rejeitar. Então, essas crianças que tomam gogó com massa, né? Ou que comem a comida com sal, ele vai diminuindo a aceitação por frutas, por legumes, por carnes, por comida. Então, quanto mais oferece mamadeira com massa, mais complicado vai ser a alimentação da criança. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado desde bebezinho, para que ele consiga crescer aceitando, né? Conforme passou dos 6 meses, já tem que começar a comer comidinha, então ele vai aceitar tudo. E sempre oferecer ali a verdura inteira dentro da sopa, dentro do feijão, para ele comer, porque quando a gente esconde o alimento, a criança não vai aceitar. Estou enfatizando muito em relação à parte pediátrica, porque começa a base daí. E assim, muitas mães oferecem 1 vez, 2 vezes, meu filho não come. Mas
já foi confirmado em pesquisa que a gente tem que oferecer no mínimo 14 vezes aquele alimento naquela forma para dizer que realmente a criança não aceita. Eu vou oferecer cenoura cozida. Eu ofereci por várias vezes, 14 vezes, ao longo do tempo, né? E a criança não aceitou. Então, ele não gosta de cenoura. Vamos tentar crua, ralada? Então, só que as mães não têm paciência hoje para isso. Mas a base começa daí, de criança. E em relação a essa questão da alimentação, como falou, da cenoura e tantos outros, precisa realmente, para a criança, precisa brincar aí com isso. Né? Tentar uma forma lúdica com as cores. Sim, deixar a criança pegar no alimento. Sim. A gente não pode esconder o alimento da criança. Coloca lá as formas, né, Mas aí, doutora, pode também levar, né, a criança tanto a participar também da cozinha, né, colocando, sim, como diz a palavra, literalmente a mão na massa para preparar o alimento. Sim, deixar a criança à vontade em relação a isso, colocar, deixar ele pegar a comida, chamar a criança aqui, mostrar como prepara. O colorido chama muita atenção. Sim, porque aquela comida colorida ali, aquele alimento, é o que vai dar a variedade, né? De verduras, de frutas. Então, a criança ela vai aprender a comer de tudo. De tudo um pouco. E quanto mais a gente colore esse prato, mais tipos de nutrientes, de vitaminas e de minerais a gente vai oferecer para ela. Chama a atenção da criança. Isso. Em relação à alimentação para os idosos, precisa também ter um cuidado específico. Um cuidado, porque o que acontece com o idoso? Normalmente, com o passar da idade, o idoso ele vai desenvolvendo algumas coisas, algumas alterações metabólicas, tipo desenvolvendo doenças como hipertensão ou diabetes, né? Então, a partir de 40 anos, a gente já começa a ficar, o nosso corpo ele começa a ficar predisposto a desenvolver esses problemas. Então, tem que ter, aí nesse caso, uma alimentação mais, como é que diz? Não seria uma alimentação restritiva? Não restritiva, mas assim, ele, por passar a vida toda consumindo açúcar na refeição, por passar a vida toda consumindo comidas com sal e ter que tirar esse tipo de alimento, né, esse tipo de aditivo da refeição, já vai fazer com que ele não consiga aceitar bem o alimento. Quando é aquele idoso que ele é mais teimoso, ele vai fazendo de tudo para comer ele escondido e vai piorando. É por isso que muitos idosos apresentam um quadro de AVC já com 70, 80 anos. Por exemplo, vou comer sal assim mesmo, vou comer tudo porque acha que não vai acontecer nada. Sim. Ou a questão do diabetes, quando vem todas as complicações do diabetes. Mas, quando é aquele idoso que tem um acompanhamento em casa, um cuidado da família, né, que vai mostrando essa consciência a ele, que ele não pode e não oferece, o que é que isso vai provocar? Pode provocar uma desnutrição, né? Vai aumentando o risco nutricional, porque quando ele coloca ali na boca, que vê que a comida não tem um sal, não tem açúcar, não quer. Aí, por exemplo, hipertensão. Às vezes o idoso ele tem pressão alta, aí não pode comer sal. O que é que ele vai fazer? Vai optar ali na hora do almoço por comer um biscoito, um pão, né? Algo mais rápido também, mais rápido e que tenha sabor. Então, tira do sal, já que não pode. Não vou comer essa comida porque não tem sabor. E vai para as massas refinadas, para o doce. E gera lá na frente um distúrbio, um diabetes, né? Então, assim, o idoso ele precisa sentir paladar. Ele precisa porque ele tem uma redução nas papilas degustativas. Então, ele vai perdendo com o tempo a sentir o sabor daquele alimento. Doutor, e sobre esses resultados, né, milagrosos, dietas milagrosas, suco detox, né, eles realmente funcionam ou apenas são diuréticos? A alimentação, a dieta detox, ela é uma dieta que foi criada para, vamos dizer assim, desintoxicar. Sim. Né? Mas assim, é uma... É vendido Sim. como uma questão realmente milagrosa, Sim. né? A gente não vai desintoxicar um fígado,
com uma dieta, tá? A gente vai dar uma harmonizada, vamos dizer assim, a gente vai dar uma harmonizada no nosso organismo. Uma limpa. Sim. Não quando a gente fala de detoxificação, que vai fazer uma pureza ali no fígado. Não é assim, né? Não é através dessa alimentação. Então, vamos dar uma limpa no organismo, porque a gente, principalmente nos 4 primeiros dias, mais ou menos, essa dieta ela é baseada em líquido, então é em fruta, aqueles legumes tipo couve, né? Ou outros legumes também, verduras. Então ele vai tomando ali, vai usando ali uma dieta líquida e vai dando aquela. Porque imagine, se você tira açúcar, né? Que é inflamatório. Sim. Se você tira gordura, que também inflama o organismo. Proteína, que faz uma digestão mais lenta. Então, a proteína, para ser metabolizada, ela demora horas, né? E dependendo do tipo de proteína, você tem vamos dizer assim, uma sobrecarga ali. Somente uma sobrecarga de nutrientes. Então, aquilo ali para degradar, né? Para ser eliminado, para ser absorvido, demora muito. Então, quando a gente usa uma dieta detox, a gente está usando ali uma coisa que vai ser de fácil ingesta, de fácil metabolização, de fácil digestão. Então, não é nem necessariamente aí a dieta detox, mas os alimentos que foram reduzidos. Os alimentos. Imagine que quando a gente consumir ali, colocar na dieta fruta e verdura, a gente vai estar colocando vitaminas e minerais. Então, a gente não tem açúcar, a gente não tem gordura, e isso vai reduzir calorias, né? Então, normalmente, essa dieta detox, nos primeiros dias, ela vai tomando ali o líquido a cada 2 horas, quando vai fazer um programa, né, detox. E não passa de 1.000 calorias, vamos dizer, uma refeição. Mas as pessoas hoje, vou tomar um suco detox de manhã, que eu vou emagrecer, estou emagrecendo pelo suco detox. Não é, porque imagina que você comia ali, por exemplo, de manhã um prato de cuscuz com ovo, com queijo, que tinha a base de 500 calorias, aí você faz um suco com 120 calorias, 100 calorias. Então, realmente, reduziu, porque você reduziu a quantidade do aporte calórico da dieta. Doutora, e a dieta com baixo carboidrato, low carb, né, como chamam, tem realmente é positiva ou não? Né? Qual a parte negativa de você cortar ou diminuir o carboidrato? Existem vários tipos, na verdade. Tem uns 20 tipos de dieta low carb. Certo. Né? Mas falando assim, no geral, a dieta low carb, a gente tem uma redução de em torno de 15% da ingestão habitual de carboidrato. Porque quando a gente vai planejar uma dieta para um paciente, a nossa necessidade normal é entre 50% a 60% do valor calórico total de dieta ser de carboidrato. Quando a gente soma, por exemplo, como é que a gente descobre quanto tem de caloria uma dieta? Através do carboidrato, da proteína e da gordura, que são macronutrientes. Então, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura, de lipídio, tem 9 calorias. Mas o carboidrato, ele é fundamental para oferecer energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro, tá? Então, a gente só tem energia por causa do carboidrato, que é o primeiro macronutriente que o nosso corpo usa como combustível. Por isso que dos 100% da dieta, ele vem em torno de 50% a 60%. Normal, para uma pessoa ter uma vida normal. Sim. Proteína é de 10% a 20%, dependendo do objetivo. E gordura é de 20% a 30%. A proteína ela é fundamental para o processo de construção muscular, manutenção de massa magra, que é músculo. A gordura para o transporte de várias vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Então, elas só são transportadas porque existe gordura. Tá? Então, a queima calórica, para a energia, a nossa energia, ela demanda primordialmente de carboidrato. Por isso que uma dieta restritiva, como uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, a low carb ela é uma dieta que gira em torno de 40% do valor calórico total de carboidrato, em torno de 50 a 150 gramas de carboidrato por dia. A cetogênica, que é uma dieta mais rigorosa, ela gira em torno de, no máximo, 10% de carboidrato
Imagine a gente consumir em torno de 60% de carboidrato e baixar para 10%. Né? Então, é muito pouco. Então, muitas pessoas tentam pular. Reclama, né? Reclama. O primeiro sintoma é aquela história dos corpos cetônicos que vão produzir, e a gente vai... Muitas pessoas vão perdendo, vão ficando fraca, vão perdendo o poder de concentração, porque está faltando energia para o cérebro precisa de energia. Então, muitas pessoas, o que é que elas estão fazendo que estão tendo problemas? Estão pulando de uma dieta normal, de comer tudo, para uma dieta cetogênica, que ela fala low carb, mas não é, já vai para cetogênica. Então, é uma mudança muito abrupta. Então, as pessoas estão passando mal mesmo com isso. Então, isso é dieta, quando a gente fala dieta, mas é uma estratégia alimentar, low carb, né, cetogênica. São estratégias que devem ser acompanhadas por um profissional nutricionista. Por quê? Porque nem todo mundo vai se adaptar. A gente tem que ver qual a doença, se aquele paciente ele tem alguma doença, somente, por exemplo, um diabético, né? Se ele é um atleta, um corredor, um nadador, um triatleta, então, que vai precisar de energia. Nós não pode tirar essa energia de vez. Quando a gente reduz a energia do carboidrato, a gente vai ter que aumentar na gordura, porque a proteína a gente não pode dar uma sobrecarga muito alta de proteína pela questão renal, né, que a gente tem que controlar, e vai para a gordura. E a gordura, 1 grama de gordura é 9 calorias. E vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, gente. Só o tempo mesmo de você deixar aí a sua pergunta, o seu comentário. A gente volta daqui a pouco falando mais aí sobre essas dietas milagrosas. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes.
Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Hoje falando sobre dietas milagrosas. Durante essa semana tocamos muito nesse assunto, hábitos saudáveis, como é que você, quando e como mudar os seus hábitos, não é? Mudar a sua alimentação, a sua postura, atividade física e hoje desmistificando aqui essas dietas milagrosas. E recebendo aqui, conversando com a gente, a doutora Michele Yane, nutricionista. Doutora Michele, estávamos falando agora há pouco sobre as dietas low carb, esses cortes, né, de calorias, esses cortes de carboidrato, que realmente ele precisa ser orientado por um profissional. Sim, justamente por Nada isso. de só eliminar. Quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Isso é errado. É errado, porque assim, a gente precisa, né, ofertar para o nosso corpo aquela quantidade de calorias para ele ter vamos dizer, aquela sobrevivência, né? Então, como eu falei em relação ao metabolismo, que a gente, para emagrecer, a gente precisa acelerar o metabolismo. Como é que a gente vai começar isso? Com o exercício físico alinhado à alimentação, à reeducação alimentar. Então, a gente vai reeducar o nosso corpo, a nossa mente, com alimentos, ensinar o paciente a consumir o que realmente é saudável e mostrar o que não é. Porque também, por exemplo, não adianta a gente segurar um paciente, tem um paciente humano no nosso consultório. Tem paciente que quer ficar indo como forma de Tem alguém que disciplina, cobre. tem alguém que cobre, né? Mas o mais importante em tudo é que ele aprenda a ter autonomia de escolha. Sim. Ele aprenda o que é saudável para ele e o que não é saudável. Quando ele tirar o açúcar, por exemplo, que é um dos critérios até para perda de peso, tem que reduzir isso. Reduzir gordura, fritura, melhorar a qualidade da gordura que se come, né? A gente vai conseguindo ter um resultado. A dieta em si, por isso que a gente não gosta de fazer minha dieta, não. Vamos fazer seu programa alimentar, que é um programa de reeducação alimentar. A musculação, ela entra aí como, vamos dizer assim, maior aliado para essa perda de peso. Quando a gente fala perda de peso, em pacientes que são obesos ou que têm um excesso de gordura, a gente fala em relação à perda de massa gorda, né? Que é a perda de gordura. Porque eu posso comparar um obeso com um atleta de fisiculturismo e os dois, quando fizer lá o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado, os dois vão apresentar como se tivesse obesidade. Sim. Mas o atleta de fisiculturismo ele não tem obesidade. Ele tem uma massa muscular muito grande. Então, antigamente, o critério, há muito tempo atrás, era esse, de ver quanto o paciente tem de IMC, se está com sobrepeso, se está com obesidade, né? E muitos médicos em consulta, eles usam esse critério. Mas o critério hoje, que nós nutricionistas utilizamos, é em relação ao foco na quantidade de gordura e quantidade de massa magra. O paciente que tem muita gordura, ele tem um metabolismo baixo, lento. O paciente que tem uma quantidade de massa muscular boa, muito mais do que massa gorda, ele tem um metabolismo acelerado. E a musculação ela é fundamental para isso. Por quê? A gente só ganha massa magra, ganha músculo, né, com exercício físico. E ganhando massa magra, vai perdendo gordura. Musculação, ela é essencial. E perde realmente, porque perde gordura. E vamos agora para o nosso momento de mitos e verdades, né, com algumas questões relacionadas também ao tema de hoje. Vamos lá, a primeira. Passar horas em jejum é mais fácil para perder o peso extra no começo do ano, vindo aí já as festinhas de fim de ano, né, doutora? Ficar muito tempo aí nesse jejum é mais fácil? Vamos dizer assim, a faca de dois gumes, né? Às vezes as pessoas elas fazem um jejum naquele horário e depois acaba compensando no fim do dia, comendo até mais do que o que poderia ter comido se tivesse distribuído a refeição com o café da manhã.
O jejum, que a gente fala o jejum intermitente, né? Pode ser de 12 horas, a partir de 8 já é jejum. Mas normalmente o jejum intermitente de 12 horas, de 16 horas, depende do protocolo. Aquele paciente, se ele conseguir ter uma disciplina, ele vai passar aquele período, né, sem consumir calorias. Então, ele já vai reduzir ali do aporte calórico dele. Muitas pessoas, tem muitas pesquisas, né? Também é uma estratégia alimentar, não é uma dieta em relação ao jejum, mas ele pode, porque tem a questão da produção da insulina, que vai reduzir, porque não vai ter aquela glicose circulante. Então, isso aumenta a queima de gordura. Então, esse é a base de muitos profissionais utilizarem o jejum na estratégia alimentar do paciente. Mas que não seja feito diariamente isso. Vamos dizer assim, vamos colocar como estratégia alimentar, dependendo do paciente, uma vez por semana, por exemplo. Não que seja diário. Tem pessoas, vamos dizer, tem muitos médicos que afirmam que fazer isso diariamente é uma forma que vai trazer resultado. Mas muitas pessoas, às vezes, que ficam muito tempo sem se alimentar, podem ter alguns problemas. Podem viver com enxaqueca, pode ter alteração de humor, falta de concentração. Então, se você não tem energia ali, você vai trabalhar ou vai estudar, você não vai ter concentração para poder desenvolver suas atividades. Aí tem outra pergunta, né? Outra afirmação que eu acho que já comentamos aqui. Dietas detox são ideais para eliminar as toxinas do corpo e devem ser prioridades para emagrecimento? Não, foi o que eu falei. Não vai eliminar, né, as toxinas do corpo. Ele vai só dar vamos dizer assim, uma regulada ali no corpo, né? Mas eliminar toxina não. E outra, a dieta detox também, quando a gente fala em dieta detox, se a gente tem que evitar, por exemplo, agrotóxico, aditivo. Se eu coloco lá no meu suco a verdura e a fruta com agrotóxico, não estou fazendo a dieta detox. Teria que ser orgânico. A gente tem que ter certeza que aquele alimento é orgânico. Então, assim, as pessoas elas precisam entender. Quando a gente vai falar com o paciente, isso a gente precisa explicar as coisas, né? Porque senão as pessoas, vou tomar meu suco detox, está tomando lá um suco com couve, com abacaxi, cheio de agrotóxico. Então, não é um alimento detox. Os quilos extras de início de ano normalmente não são advindos de gordura? Não, porque assim, é o todo, né? Então, foi a história que eu falei do metabolismo. Quando a gente come mais do que o nosso corpo gasta, a gente vai acumulando. Para você ter uma ideia, para a gente perder 1 quilo, a gente tem que queimar mais ou menos 7.000 calorias. Né? Então, que é bastante. Então, se a gente acumula ali, tem pessoas que têm uma necessidade calórica de 1.500 calorias, que não faz exercício e consome 3.000 calorias diárias. Então, isso rapidamente ele vai ganhar peso. O que é que acontece festa de final do ano? Álcool. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Só que ele não é um nutriente como é a gordura, como é a proteína, como é o carboidrato. É uma caloria vazia. Então, quando está ali naquela festinha de final de ano, está bebendo. A maioria das pessoas bebem. E alinhado a isso, vai comer petiscos, né? Ou churrasco, carne que é gordura, tem muita gordura na composição. Ou as oleaginosas, vou comer castanha, vou comer amendoim. Então, oleaginosa é gordura. Só que é uma gordura boa, que faz bem para o cérebro, faz bem para o coração. Mas tem muita caloria. Se a gente pensar em torno de, vamos dizer, um punhadinho de amendoim, ele tem 100 e tantas calorias, quase 200 calorias, um pouquinho assim. Por exemplo, castanha, 3 castanhas do Pará tem em torno de 120 calorias. Ou 7 castanhas de caju tem a mesma quantidade. Quem vai comer 7 castanhas de caju? A gente vai comer o pote da castanha se tiver. Então, tudo isso vai levar lá no final o acúmulo, né? Muito acúmulo de energia, aumento de peso. Alimentos diets, eles ajudam realmente a emagrecer?
Existe o light e existe o diet, né? Quando a gente fala em diet é porque ele tem ausência de algum determinado nutriente, normalmente o açúcar. Então, é aquele alimento que não tem o açúcar, mas a indústria coloca adoçante na composição. E, normalmente, a maioria não são adoçantes bons, né? São adoçantes artificiais, que são um aditivo químico. Então, o light, ele tem uma redução de gordura, né? Por exemplo, de gordura. O diet, ele pode não ter açúcar, pode não ter sal, normalmente o açúcar. Então, se você tira o açúcar, se eu vou comer lá um doce diet, eu vou reduzir ali umas 200 calorias, porque é com adoçante daquela porção. Então, de certa forma, ajuda a emagrecer. Só que quando a gente está no processo de reeducação alimentar, quanto mais a gente lembre o sabor doce, mais lá na frente a gente vai acabar consumindo doce novamente, porque o cérebro ele não se adaptou ao sabor amargo, fica no doce. Então, e é um alimento industrializado. A gente fala em diet, a gente está falando de alimento industrializado. E a gente precisa ter hoje uma dieta muito limpa. Quanto mais a gente descascar o alimento, melhor para a gente. Então, descasque mais, desembale menos. Então, se eu como alimento industrializado, eu não tenho um bom retorno assim, para o nosso corpo. Porque quando a gente come nutrientes, frutas, verduras, cereais, né? Onde a gente coloca toda a carga ali de nutrientes e minerais, de proteínas, tudo que o nosso corpo precisa. Sem correr o risco de ter alimentos que não vão agregar à saúde, que muito pelo contrário pode até trazer alguns prejuízos. Para perder peso, é preciso cortar só os doces? Não, é a mesma história, né? É o déficit calórico que a gente fala. Quando eu falo que eu tenho que consumir aquela quantidade de caloria, eu estou falando em déficit calórico, né? Então, eu tenho que fazer déficit calórico para o meu corpo responder e perder peso. O doce, eu digo que ele é fundamental a gente cortar pela questão do açúcar, né? Pelo poder de produção, de aumentar a produção de insulina. Com isso, aumenta a produção de gordura circulante. Aí vem a mulherada. Eu tô cheio de celulite. Aí pensa que é pelo refrigerante, é pelo açúcar. Pode ser o açúcar do café, o açúcar do suco de caixinha, o açúcar que está presente no pão, nas massas refinadas. Porque o trigo, quando ele é convertido no organismo... Não é só, então, refrigerante, né? O trigo, ele entra com açúcar também na corrente sanguínea. Então, por isso que isso é importante. Porque como é que eu vou aumentar a minha massa muscular se eu ingiro açúcar? Então, nunca vou perder a gordura e ganhar massa muscular. Então, déficit calórico, eu posso sim fazer um déficit calórico e perder peso. Só que quando você vai ver lá na frente o resultado, você vai estar com flacidez, né? E a gordura, tem a história da falsa magra. Você pega um paciente que você faz um MC, por exemplo, de 21, que é um MC de normalidade, e a paciente tem 42% de gordura e 21% de massa magra. Como? Você olha, não tem nada. Mas dentro lá tem uma quantidade de gordura muito alta. Então, é mais importante hoje a gente diminuir gordura. Por isso que tem que ter o déficit calórico e ter uma qualidade na alimentação. Tudo e exercício calculado, físico. Né? Porque a gente consegue atingir. Porque a gente não quer ser magra com celulite. A mulher, ela não quer não quer ser magra com celulite. Colocar uma roupa, uma calça e a gordura ficar marcando, pulando. Aquele glúteo ali cheio de buraco. A gente não quer. Então, o mais importante é isso. Fazer uma alimentação, fazer uma dieta com qualidade, né? Com cuidado para que a gente consiga. Por isso da educação alimentar, que isso é uma coisa a longo prazo. A gente não vai conseguir isso em poucos meses. No carnaval tem 4 meses, praticamente. Eu quero estar magra, bem feita. Não vai. Você vai aparecer paciente, vão aparecer pessoas no seu ciclo de convivência mesmo, que vai ter um resultado. Agora, porque fez terapia hormonal. Foi lá no nutrólogo e fez uma terapia hormonal. Por quê?
quando a gente... o hormônio masculino, você vê que o homem ele perde peso muito mais rápido, né? Fácil do que a mulher. Porque ele não tem o hormônio que a gente tem. E o hormônio dele, que é a testosterona, é bem superior, né? E isso que auxilia muito no emagrecimento. Como a mulher não tem, quando faz uma terapia hormonal, e faz uma terapia com testosterona também, aí ele vai perder gordura mais rápido e ganhar massa magra. Mas em relação a essa terapia hormonal, doutora, até só para a gente falar por cima, para não entrar muito, eu sei que vai surgir aí alguns questionamentos para quem está nos acompanhando. A parte positiva é sim o emagrecimento mais rápido, mas tem o lado negativo? Tem os lados negativos, né? Isso aí realmente tem que ser feito por um médico capacitado, que no caso seria o nutrólogo, né? Mas assim, que pode desencadear reações adversas graves, né? E você vai gastar muito dinheiro para ter aquele resultado ali a curto prazo. O seu corpo ele pode desenvolver reações, né? E você não vai aprender o mais importante, que é comer. Vai ser uma terapia a curto prazo. Vamos lá, outra pergunta. Como já foi falado, né? Comer carboidrato à noite engorda? Tudo, eu volto para a mesma tecla. O déficit calórico, ele tem que ser seguido, né? Independente do horário, se você vai consumir carboidrato na sua dieta. Se eu consumir aquele carboidrato de manhã, à tarde ou à noite, eu estou consumindo ele. Estou consumindo, por exemplo, naquela refeição ali, vamos dizer, 200 calorias de carboidrato, 300 calorias de carboidrato. Então, independente se eu vou comer de manhã ou se eu vou comer à noite, eu estou consumindo. Nosso corpo, o nosso metabolismo, ele reage por 24 horas, dependente do horário. Tá? Então, assim, tem pessoas que conseguem não comer tanto carboidrato à noite, pela questão que muita gente tem ansiedade, quer comer carboidrato. Dependendo do seu preparo, vamos dizer assim, psicológico, você consegue reduzir, né? Ou comer normal e não ter problema. Mas quando à noite, que é o horário de mais difícil adesão de dieta, por quê? Porque é o horário que a gente está em casa, está relaxado, deixou todo o problema do lado do trabalho, né? Ou dos filhos que tem que cuidar da escola. Então, é o horário que está todo mundo em casa, você está relaxado, você quer comer. Então, às vezes, comer aquele carboidrato não vai te dar um controle de você parar ali, de querer comer mais. Então, a refeição, né, é um todo. Quando a gente fala nessa parte de alimento, a gente tem que pensar como um todo. Mas em relação a engordar, não. Não tem nada com o horário da noite? Não, isso é mito. Isso é em relação, tudo vai ser voltado a déficit calórico. E eu já ouvi, doutora, muito esse termo assim, eu só como até às 5 horas. Como se depois das 5 é o horário que engorda. Também é mito. Também é mito, né? Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Em relação de comer de noite. Tudo um equilíbrio aí. Tudo é um equilíbrio. É o equilíbrio de calorias que você consome, é o equilíbrio de exercício que você faz. Pode comer fruta à vontade? Não, né? Por quê? Pela recomendação da pirâmide alimentar brasileira, a gente precisa consumir de 3 a 4 porções de frutas ao dia, tá? Para poder, e principalmente de frutas variadas, para que a gente consiga ter um aporte de vitaminas diferente, né? Se eu como fruta variada, eu estou aumentando o meu aporte calórico também. Ou, por exemplo, um diabético. Muitos diabéticos, eles pensam que pode comer, que é fruta, que não é açúcar, que vai comer, mas tem o açúcar natural da fruta, que é a frutose, né? Então, a gente tem que ter o cuidado pela questão do índice glicêmico, aquela carga glicêmica que libera, que é o poder de absorção de glicose que aquele paciente ele vai ter quando ingere determinado alimento. Então, a fruta, ela tem a frutose,
Tem frutas que têm um aporte calórico baixo, por exemplo, a melancia, mas que tem um índice glicêmico alto. Então, o poder do corpo receber aquela glicose é rápida. Então, o paciente diabético, se ele exagerar ali naquela porção, ele vai ter um pico de glicose alta, né? Então, eu já tive pacientes que comia 6 bananas em um lanche, diabético. Internado no hospital pela questão que a própria insulina já não estava fazendo mais efeito. Então, tudo é controle. Do jeito que eu tenho que controlar minha quantidade de proteína, minha quantidade de carboidrato, as frutas entram aí naqueles 50% a 60% de carboidrato. Só que eu sei que a minha porção máxima é de 4 porções ao dia de fruta. Então, comer em excesso, ela vai provocar um aumento de peso. Um exemplo, o abacate. O abacate, ele é uma fruta, mas é uma oleaginosa, né? Que muitos consideram, vamos dizer lá, uma fruta com gordura. Então, é bem calórico. Então, se você comer um abacate, você vai comer ali uma quantidade enorme de calorias. Jaca, por exemplo. Ninguém vai comer 5 bags de jaca. Quer comer a metade da jaca. Então, isso vai te oferecer um aporte calórico muito alto, né? Então, e como é a porção da jaca? Então, uva, jaca, tudo isso tem que ser muito detalhado para o paciente, para que ele entenda o que é uma porção. Né? Então, a porção dele vai ser o que ele pensa, uma banda, é uma unidade. Mas a gente brinca assim... vai ter que gastar mais. Aí vai ter que gastar mais. Aí tem que ir para o exercício físico aí. Vamos agora para o nosso momento do mural, né? Com algumas imagens tiradas aí da internet, só para a gente comentar, né, até mesmo pontos que já foram discutidos, mas joga aí na tela. Os sucos, doutora, como foi falado, né? Um suco como esse, né, a gente percebe que ele é bem consistente. Sim. Ele pode substituir uma refeição, tipo café da manhã? Pode, porque assim... A cenoura, como é muito, muito indicado... O ideal é que a gente consiga compor em uma refeição mais de um tipo de nutriente. Não só o carboidrato, mas a gente compor ali uma proteína, né? Compor alguma gordura também, a gordura boa. Mas, por exemplo, aí o suco, quando a gente pensa em relação a suco, se eu faço um suco e coo aquele suco... Sim. Ele já vai perder ali uma boa quantidade de nutrientes. Então, ao fazer suco, preferir suco com as cascas, né? Porque é onde concentra o maior teor de fibras. E as fibras, elas são importantes para o bom funcionamento do intestino, para a regulação de glicose sanguínea também. Então, para melhorar a nossa microbiota intestinal, porque ali, quando a gente tem uma alimentação rica em fibras, a gente acaba evitando até alguns tipos até de câncer, por exemplo, um câncer de cólon, quando a gente tem uma dieta equilibrada em fibra. Então, se eu faço um suco e eu coo ele, eu já vou perder ali uma quantidade de nutrientes. Se eu adoço com açúcar, eu já perdi o suco, né? Então, ele já não é mais saudável. Então, tentar preservar a máxima quantidade de nutrientes através das cascas e consumir ele mais natural. Mas assim, é aquela história quando a gente falou do detox, né? Então, o detox é aquela dieta líquida ali e tudo, mas se você não tá só querendo tomar um suco mais saudável, coloca uma proteína ali de um ovo, um omelete para consumir com suco, e fica uma refeição super saudável e nutritiva. Aí no lugar do açúcar, doutora, como você falou, que colocando o açúcar não fica tão saudável. Pode usar então o mel para adoçar o suco? O mel, ele entra como um carboidrato também de absorção rápida, como o açúcar. Ele só mudou a composição ali, porque o mel, ele é mais natural, tem mais nutrientes, mas se a gente quer um objetivo de perda de peso e redução de gordura, tem que cortar, deve evitar. O que é que a gente pode fazer quando a gente não consegue consumir o suco sem adoçar? Com adoçante. Só que existe aí os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais. Os adoçantes artificiais, toda aquela linha ali de ciclamato, acesulfame-K, aspartame, o que a gente vê na prateleira é marca com a mistura desses tipos de adoçantes.
Então, são adoçantes industrializados que realmente, devido a várias pesquisas, comprovam que fazem mal para a saúde. Qual adoçante natural? Quais adoçantes naturais que existem? O stevia, tá? Que é um adoçante que praticamente não tem caloria. Ele vem de uma planta chamada Stevia rabadiana. Então, é um adoçante que, de acordo com algumas pesquisas, ele não foi encontrado nenhum malefício, muito pelo contrário. Eu acredito que por vir de uma planta, né, acaba tendo suas propriedades medicinais, mas quem faz o uso de stevia, ele, em algumas pesquisas, foi comprovado que melhorou a diabetes, melhorou a hipertensão e também a obesidade, né? Mas eu acredito aí que, justamente por ser ser oriundo de uma planta, né? Mas que mesmo assim tem uma quantidade de limite. A gente não pode virar o vidrinho, né, para comer, porque é natural. Tudo é muito, normalmente é 3 gotinhas pelo suco, no cafezinho ali. E tem o xilitol e o eritritol, né? O xilitol, ele vem da beterraba, a gente chama de um açúcar, um poliálcool. Então, assim, ele não é absorvido como é o carboidrato no organismo. Mas, assim, tem caloria, mas, assim, é uma caloria reduzida. Ele tem um poder adoçante muito alto, mas tem que ter um cuidado em relação, porque ele é laxativo. Então, às vezes as pessoas fazem uso de eritritol, de xilitol, que está na moda agora, e acaba tendo uma desbiose intestinal com isso, né? Então, tem um desarranjo intestinal, tem fica apresentando várias evacuações, causando realmente diarreia, sem contar no custo, porque um exemplo, é mais ou menos R$50 1 quilo de um adoçante desse. Então, é muito mais o mais interessante, se a gente não se adaptar a ele natural, alimento natural, substituir pelo stevia. É o que eu recomendo aos meus pacientes. Vamos a outra imagem. Comer bem, dieta sem milagres. Precisa realmente comer bem, né, doutora? Dieta milagrosa realmente não existe. Não existe. É aprender a comer, é a reeducação alimentar, tá? Variar os alimentos. É a história. Descasque mais, desembale menos. Então, começar quando for ao supermercado, buscar o que comprar. Para melhorar a qualidade de vida. As pessoas hoje, quando chegam no supermercado, passam no hortifruti na última opção, porque precisa de alguma coisa para temperar, né, um prato. Mas as pessoas hoje, elas estão perdendo o hábito de comer frutas, de comer salada. Pela correria do dia a dia, aí tem a desculpa, não dá tempo de eu comer uma fruta, não dá tempo de preparar uma salada, e vai preparando ali aquela comida e esquece os alimentos saudáveis, que é a questão da variedade, qualidade, tudo isso a gente precisa ver em uma alimentação. Quando a gente muda o hábito alimentar, que consome muita verdura, fica mais fácil a dieta, porque dá saciedade, né? Normalmente as verduras e as frutas, elas são ricas em fibras, então isso causa saciedade. Quando a gente faz uma refeição, por exemplo, um almoço sem verdura, a gente come mais rápido, porque não vai ter muito o que mastigar. Tem a questão do mastigar, que tem que ser de 15 a 20 vezes, porque o nosso cérebro, ele só entende que a gente está recebendo nutriente a partir de 15 minutos. Por isso que tem que ter toda aquela atenção ao mastigar o alimento, né? Ao mastigar o alimento, ter aquele prazer em comer aquela refeição, você separar um tempo, vou separar 30 minutos, um exemplo, 20 minutos para uma refeição. As pessoas comem hoje menos de 5 minutos, né? Então, tudo isso vai interferir no resultado final. Outra imagem, dieta alcalina. O que não te contaram ainda sobre ela? O que é essa dieta alcalina, doutora? Vamos dizer assim, uma invenção aí vamos dizer, vem muito, alguns médicos, na verdade, alguns médicos famosos começaram a falar sobre
sobre dieta alcalina, Sim. né? Que é para deixar o nosso corpo, vamos dizer assim, nem ácido, nem básico. Só que a gente para deixar o nosso corpo mais básico, tirando a acidez. Só que, quimicamente falando, a gente nem pode ter acidez no organismo, nem pode estar básico, né? A gente não vive, né? Sim. Tem que ter um pH de equilíbrio. Então, eles dizem que a dieta alcalina, né, que é para você, se fala muito baseado em água, que é para tirar, neutralizar o ácido, somente o ácido do corpo. Só que assim, a gente tem uma produção natural de ácido. Por exemplo, no estômago, o ácido clorídrico, que é aquele ácido que vai quebrar, degradar os alimentos. Então, a gente consome, por exemplo, uma proteína, né? Consome lá o alimento. Então, quando ele vai para o estômago, ele precisa ser degradado. Então, vai liberando ácido normal. Isso é normal. Então, a gente não tem como neutralizar. Não existe uma neutralização 100%. Não vive a história do muito ácido, muito básico. Então, tem que ter aquela neutralização normal. Mas É modinha também, modinha também. Vamos dizer assim, como ele colocou ali, o melhor filtro de água alcalina que eles vendem hoje. Água com... garrafa d'água com íons, que é um absurdo, isso é um absurdo. Garrafa com água mineral alcalina. Pega um filtro de barro, filtre sua água, pronto, você está consumindo uma água saudável, pronto. Coloca outra imagem. Sim. Paleo. A dieta paleolítica, né? É aquela dieta que ali você vai ver aí, é o quê? Vamos dizer que é o que antigamente se consumia lá, né? É a dieta que não tem massa, não tem carboidrato. Muita proteína, refinado, né, doutora? Muita proteína e gordura, né? E frutas, coisas que você consegue pegar da natureza. Mas a maior parte da dieta é uma dieta baseada em gordura. Mas imagine, eu digo que é muito parecido até com a cetogênica, mas apesar de que a paleo ainda tem verduras e frutas. Mas a gente não consegue ter uma dieta baseada com um teor muito alto de gordura, né? Aproximadamente, quando eu falo proteína. A gente não pode sobrecarregar o nosso organismo com proteína em excesso, porque a nossa recomendação proteica saudável é de 10% a 20%. Para um atleta, normalmente 12%, que a gente converte em grama, para uma pessoa normal, é 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo. Para um atleta de fisiculturismo, alguém que quer realmente ganhar massa muscular e perder gordura, para ter um resultado bom, é 1,7 a 2,2, 2,3, dependendo de todo o acompanhamento que a gente tem que fazer, até com exame bioquímico também. Então, se eu coloco ali uma dieta, por exemplo, 3,0 gramas por quilo, 4, que tem pessoas que comem, isso, com o passar do tempo, pode causar uma sobrecarga renal e desenvolver problemas renais, né, como a insuficiência renal. Então, tem que ter muito cuidado. Antigamente, na pré-história, eles comiam carne mesmo, era carne crua, não sei, até inventar o fogo, mas eles caçavam. Então, eles passavam dias em jejum, metabolizando aquilo ali que eles consumiram naquele dia, no dia da caça, para poder depois conseguir de novo o alimento. Aqui não é assim, a gente está comendo todo dia, toda hora, né? Então, demanda de um cuidado, porque tem que ter um exercício físico bem rigoroso e tem que ser uma estratégia alimentar que não seja por muito tempo, né? Tem que ver a questão adaptatória do paciente, que nem todo mundo vai conseguir fazer, sem ter problemas, efeitos colaterais advindos a isso. Coloca outra imagem. Dietas milagrosas e o efeito sanfona, como já foi dito. Coloca outra imagem. Low carb, também já falamos sobre ela. Que, na verdade, a low carb não é 100% totalmente
carboidrato não, né, doutora? A low carb é em torno de 40% de carboidrato, Certo. né? Como eu falei, quando comparado a uma dieta normal, que é em torno de 50% a 60%, né? Então, a dieta que ela vai reduzindo ali o carboidrato, mas que tem carboidrato na dieta, sim. Certo. Agora, a dieta do ovo cozido. É muita invenção, né? Que eu não sei como O é dia que... todinho comendo O dia ovo. todinho comendo ovo. Aí, imagina assim, um ovo, ele tem 70... Um ovo cozido em torno de 70 calorias, né? Então, eu vou comer ali... Se eu comer 10 ovos por dia, eu vou comer 700 calorias. Vou emagrecer. Você não vai aguentar comer. Imagina comer ovo. Ovo cozido não é muito fácil, não. Porque eu mesmo não aguento. E você comer ali 10 ovos num dia, sei lá quanto, que tem uns programas, essa invenção, que eu não sei quem foi que criou isso, não. Mas você vai perder por déficit calórico. E outra, você não está consumindo carboidrato, você está consumindo proteína. Né? Então, teu corpo ele não vai produzir insulina, forçar na produção de insulina, porque não vai ter carboidrato circulante. Aí, teoricamente, você vai reduzindo a quantidade de gordura, né? Gordura pela produção de insulina que não tem, que é reduzida. Tem mais imagem? Promessas, né? 7 quilos em 7 dias com a dieta da sopa. 1 quilo por dia. Não perde. Deve ser, tá? Só se você estiver desidratado, teve vamos dizer assim, um quadro diarreico com desidratação muito séria. Mas eu tô brincando, mas assim, não tem como, porque como eu falei, pra gente perder 1 quilo, a gente tem que fazer um déficit calórico de 7.000 calorias. É muita coisa, né? Então não tem como perder. Para você perder, vamos dizer assim, com umas dietas muito restritivas, uma dieta cetogênica, dependendo do paciente, porque se for mulher, o corpo vai responder de uma forma diferente do homem. Então, o homem ele vai perder mais rápido, mais peso do que a mulher, né? Por toda a questão que eu falei. Então, vamos dizer aí que perca 3 quilos em uma semana. Mas ali o paciente provavelmente está desidratado, né? Desidratou, tendo crise de enxaqueca, perda de concentração, porque essa dieta já sopa, né? Quando faz essa modinha aí, não é dieta, não é sopa com massa, nem é sopa com proteína, é só o legume. Então é água e verdura. Então, uma dieta que chega em torno de 500 calorias dia. Então, realmente para adoecer. Para adoecer. Doutora, e então, dieta modinha não funciona. Tem que procurar um profissional. Sim. Né? E como já foi dito, um nutricionista não é apenas para passar dieta. Não. É para equilibrar. Porque, e ajudar aí na mudança de hábito. Bom, ajudar, a gente tem um papel de educador nutricional. Tá? Então, o nutricionista, ele é um educador nutricional. Quando a gente vai fazer uma dieta ali para aquele paciente, a gente tem que ouvir toda a história dele para tentar entender o porquê que ele come daquele jeito, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, para a gente ver um dia que a gente pode mexer. Porque, como eu falei para você, não adianta passar uma dieta mais perfeita se aquele paciente não vai aderir à dieta. Ele precisa gostar dos alimentos que eu vou colocar na programação alimentar dele. Não adianta coisas difíceis, coisas caras, né? Coisas que o paciente não come. Então, a gente coloca ali para o paciente coisas que já fazem parte da rotina. Ah, mas a doutora não passou uma coisa diferente, eu não comprei nada na loja. A doutora passou muita comida. Passa comida que eu já como do dia a dia. Mas é justamente isso, a gente vai ali adaptar a quantidade, melhorar a qualidade do alimento. Mas coisas que não fogem da nossa rotina. Que se eu for ali no restaurante, vai ter. Se eu for vamos dizer assim, no shopping, vou conseguir comer uma sopa, vou conseguir comer uma macaxeira, um inhame. Não adianta eu passar uma coisa muito diferente, um prato muito elaborado, que ele não vai conseguir comer. E não perder também o prazer de sair, né, doutora? Estou em dieta, estou numa reeducação alimentar, não vou sair de casa para não cair em tentação. Sim, ele tem que aprender a escolher o que é que ele vai comer. Então, com o tempo, o paciente ele começa a ser mais seletivo. Ah, eu sei que eu não posso comer isso,
mas o que é que eu tenho aqui? Eu sei que não é fritura, que não vai me fazer tanto mal. Tá, então ele, por ele mesmo, ele já vai começar, né? Então, é um alimento industrializado, por exemplo, ele já vai começar a ler rótulo, né? A gente precisa começar a olhar os rótulos, também, não é? a ver o que é que come, porque às vezes, como foi falado da dieta diet, você pega um produto diet que tem 15 alimentos na lista de ingredientes, tem 15 ingredientes, então não é um alimento saudável. Mas às vezes eu posso comprar por exemplo, um docinho diet que só tem 2 ingredientes, a fruta e alguma coisa. Então é isso que a gente tem que começar a fazer, esse processo seletivo. E alinhado a isso, não é só chegar lá e fazer a dieta do paciente, é ver como é que está a saúde dele. Por isso que a gente pede aqueles exames bioquímicos, porque às vezes eu faço uma dieta para você, eu não sei como é que está a tua glicose, tua glicemia, como é que está seu colesterol, seu triglicerídeo. Então, a gente tem que saber o que é que o paciente está, como é que ele está reagindo. Ou se ele tem uma intolerância alimentar, ou se o intestino dele está funcionando bem, porque quando o intestino não funciona bem, a gente não consegue ter um retorno positivo em relação à alimentação, né? Então, é um todo. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo, para que ele consiga aderir e ter essa mudança na educação alimentar. Precisa estar bem para também ficar bem, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela a disponibilidade de estar aqui. Como foi enriquecedor essa manhã? Realmente foi, durante toda a semana falamos aí sobre alguns assuntos, né, ligados à saúde, até mesmo ligado à alimentação. E hoje foi a prestação de serviço. Foi aí para desmistificar, para esclarecer em relação a essas dietas modinhas, né? Então, vamos procurar um profissional, um nutricionista, para que então você mude aí a sua alimentação, mude seu estilo de vida e alcance aí o objetivo, que é emagrecer ou então apenas balancear. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação. E eu agradeço a você que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã, lembrando que informações durante toda a madrugada, durante a manhã de hoje, às 12h30, no Cidade em Foco. Às 14 horas também temos esporte aqui na casa. A todos um ótimo dia. Lembrando do nosso compromisso amanhã, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã o programa é especial, surpresa. A todos um ótimo dia e até amanhã. Alguns eventos de pessoas que vêm fazendo diferença para desenvolver profissionais de alta performance. Então, a programação que nós temos aqui é o pessoal da Secretaria de Educação e Esporte, em especial a Superintendência de Esporte vai falar um pouco sobre as ações que eles têm de forma específica, em especial os Jogos Escolares, que logo mais está para iniciar, que vem sendo, no decorrer desses anos, uma referência a nível de Alagoas, de organização, estrutura e motivação desses jovens em relação ao esporte. Como também, ainda no primeiro bloco, nós teremos a coach, não é, sistêmica, ela que vai arrasar numa palestra sobre o poder da ação, que vai acontecer agora esta semana, né? Então, a Amanda está aqui para estremecer o seu coração e fazer você bater mais forte com a vontade da coragem, né? É pensar agindo. Ação é tudo, como diz Paulo Vieira, que é o foco do livro e da palestra de logo mais, que ela vai dar aqui só um pouquinho para você ficar naquele gosto de quero mais e participar do evento, que inclusive é um evento solidário, gratuito e aberto para todo o público. No segundo bloco, nós teremos aqui o pessoal da Escola Multivisão, que vai falar seus projetos, suas ações, e é uma escola que vem se desenvolvendo e crescendo muito no território, no âmbito educacional de Arapiraca. Sem contar muitas promoções, novidades, sorteios e um mundo de possibilidades aos seus pés. Que a Educação em Foco